Se você era empresário no início dos anos 2000, provavelmente tinha um BlackBerry, smartphone da Research in Motion, famoso pelo e-mail, internet, criptografia segura e teclado. Nos anos 2000, a Research in Motion tornou-se líder no mercado de smartphones com dezenas de milhões de usuários BlackBerry. Apesar de presentes em todo lugar, os dispositivos BlackBerry sumiram cerca de 5 anos após o iPhone. Então, como a Apple, uma empresa sem experiência em smartphones, conseguiu superar a Research in Motion, que havia sido pioneira no setor? O sucesso inicial da BlackBerry acabou sendo o primeiro problema. Em 1998, a Research in Motion entrou na indústria de telecomunicações, desenvolvendo um pager chamado Research in Motion Interactive Pager 950, que acabou sendo apelidado de BlackBerry devido aos seus botões arredondados e pretos do teclado que se pareciam com a fruta. Pagers eram comumente usados nos anos 90, já que os celulares daquela época eram grandes, caros e tinham uma cobertura de rede ruim. Antes, para falar com alguém, era preciso ligar para o pager da pessoa e digitar um número de retorno que aparecia na tela. Alguns pagers mais caros podiam exibir letras, mas o aparelho em si só podia receber mensagens, não enviá-las. Isso foi até o Research in Motion Interactive Pager 950 que revolucionou a indústria e trouxe conceitos presentes até hoje em nossos dispositivos móveis. Como o teclado QWERTY, projetado para uso com os 2 polegares, não com os dedos. Ele era levemente curvado para a digitação mais confortável e menos erros. O teclado reduziu ao máximo o número de botões. Em teclados comuns, a área principal de letras e números tinha 58 teclas. O Research in Motion Interactive Pager 950 reduziu esse número para 30 ao adicionar um botão laranja de caracteres especiais, permitindo que 2 letras compartilhassem uma tecla. Esse conceito de teclado foi copiado por outros fabricantes de dispositivos móveis e ainda existe em iPhones e Androids, com teclados compactos e tecla de caracteres especiais. O que realmente empolgava os clientes era o que podiam fazer com o teclado. Em vez de simplesmente receber mensagens, eles podiam respondê-las, transformando o pager de um dispositivo de notificação em um dispositivo de comunicação, permitindo que as pessoas trocassem mensagens de texto antes mesmo desse conceito existir. Algo que depois se tornaria extremamente popular nos celulares e a principal forma de comunicação atualmente. Mas o pager interativo 950 da Research in Motion tinha um segundo recurso inovador: e-mail. Pela primeira vez, as pessoas podiam ler e responder seus e-mails em qualquer lugar, usando um dispositivo compacto que cabia no bolso. Pode não parecer uma conquista hoje, mas foi um divisor de águas na comunicação nos anos 90. As pessoas deixaram de depender de telefones públicos e computadores de casa para se comunicar e aceitavam pagar por isso. O pager interativo Research in Motion 950 custava $249 americanos, ou cerca de $480 americanos hoje, mais de 10 vezes o valor de um pager básico de $20 americanos. Mas os clientes estavam felizes em pagar o preço premium considerando a funcionalidade que recebiam. Nos anos seguintes, a Research in Motion lançou modelos atualizados do seu pager de sucesso, como o Research in Motion 957 Wireless Handheld em 2000, que adicionou uma tela maior e o nome BlackBerry ao dispositivo pela primeira vez. Depois, o BlackBerry 5810, lançado em 2002, trouxe suporte celular, permitindo chamadas e envio de serviço de mensagens curtas. Em 2003, o BlackBerry virou um verdadeiro smartphone, com tela colorida, navegador, alto-falante e microfone integrados. A Research in Motion superou $1 bilhão em receita com esse dispositivo e caminhava para se tornar um dos principais players no novo mercado de smartphones. Em 2006, o BlackBerry já gerava mais de $2 bilhões por ano, e o que tornou a empresa bem-sucedida foi o foco nos clientes empresariais. Empregadores incentivaram funcionários a comprar BlackBerry, que logo virou símbolo de status para pessoas importantes e ocupadas. A concorrência da Motorola e da Palm apareceu, mas ROM manteve sua liderança ao focar na produtividade. Seus teclados eram vistos como os melhores do mercado, com aderência e cliques de teclas ideais.
Isso tornava a digitação rápida e sem esforço, uma característica importante para usuários que enviavam centenas de e-mails por dia. Seus aparelhos tinham bateria líder no setor, e muitos usuários carregavam o BlackBerry só 1 ou 2 vezes por semana. A criptografia segura permitia que celulares BlackBerry fossem usados por pessoas de destaque como Anna Wintour e Barack Obama. A Research in Motion criou uma estratégia vencedora para smartphones, mas esse sucesso acabou sendo prejudicial, pois quando o iPhone transformou o mercado, a Research in Motion nem percebeu o que estava por vir. Quando Steve Jobs lançou o iPhone em janeiro de 2007, foi um choque para os co-CEOs da BlackBerry, Jim Bowsley e Mike Lazaridis. Enquanto assistia à transmissão e via tudo o que o iPhone era capaz de fazer, Lazaridis pensou consigo mesmo: como eles conseguiram fazer isso? A primeira surpresa foi que o iPhone era basicamente um Mac com funções de comunicação, enquanto o BlackBerry era um comunicador com funções extras como calendário, e-mail, contatos e calculadora. Lazaridis admitiu que o iPhone era uma grande conquista da engenharia, mas ambos os CEOs se perguntavam como a Apple incluía um navegador completo, já que as operadoras não deixavam o BlackBerry fazer o mesmo. Isso porque, na época, as operadoras controlavam mais as capacidades do telefone que o próprio fabricante. Por isso, antes de fabricar seu primeiro pager, a Research in Motion precisou se associar a uma operadora e obter aprovação para o design e recursos do produto. Firmaram um acordo com a Bell South em 1998 e estão sob seu controle desde então. Mas a Apple fez as coisas de forma diferente. Eles realmente queriam evitar as operadoras tradicionais completamente. Steve Jobs pensou na Apple, criando uma rede de torres Wi-Fi pelos Estados Unidos da América, permitindo aos usuários acessar a internet e fazer ligações usando o Wi-Fi não licenciado, em vez de sinais celulares de satélites. Assim, a Apple evitaria negociar com operadoras e os clientes não pagariam conta de telefone. Steve Jobs desistiu dessa ideia por praticidade, custo e falta de apoio internacional. Assim, a melhor alternativa foi tirar o máximo de poder das operadoras e transferi-lo aos fabricantes. Assim, a Apple teria controle total sobre design, software e recursos do iPhone. O problema era que poucas operadoras queriam ceder o controle. Dar suporte a recursos que usam muitos dados, como navegação web e streaming de música e vídeo, exigiria que as operadoras atualizassem torres e realocassem espectro, um alto custo que preferiam evitar. Mas a Apple tinha algo que nenhum outro fabricante de celulares tinha. Produtos populares como o iPod, que geraram mais receita que qualquer outro. Mesmo os 2 bilhões de dólares da BlackBerry em 2006 eram só uma fração dos mais de 20 bilhões faturados pela Apple. As operadoras queriam muito acessar os clientes da Apple, mesmo perdendo um pouco de controle. Esse era um poder de barganha que Motorola, Hewlett-Packard e BlackBerry simplesmente não tinham. E isso resultou no iPhone recebendo recursos exclusivos como navegação completa na web. Apesar de impressionados com o iPhone, os co-CEOs da Research in Motion não o viam como ameaça a BlackBerry. Depois de ver o smartphone Touch, Bowsley disse a Lazaridis: "Está tudo bem, vamos ficar bem." Na visão deles, os produtos eram para mercados diferentes. O BlackBerry foi feito para empresas e usuários de negócios, enquanto o iPhone era para usuários casuais do dia a dia. O diretor de operações da Research in Motion, Larry Conley, afirmou que o iPhone não era seguro, gastava muita bateria e tinha teclado ruim. E, para ser justo, ele estava certo. O iPhone foi lançado sem criptografia, o que o tornava pouco atraente para empresas e pessoas de destaque. Ele também tinha uma bateria que durava só 5 horas de internet, bem menos que as 10 horas do BlackBerry. Uma grande reclamação do iPhone original era seu teclado de software. A Engadget afirmou que, apesar dos muitos teclados touchscreen lançados, nenhum substituiu um teclado físico de verdade. Um obstáculo tem sido que, mesmo sendo multitouch, o teclado não reconhece o segundo toque antes de retirar o dedo do primeiro. Ele exige toques únicos nas teclas. Mas o pior do teclado é que alguns dos métodos que ele usa para acelerar sua digitação, na verdade, sacrificam a velocidade em alguns casos.
Por exemplo, não há uma tecla de ponto final no teclado principal. Você precisa acessar até os símbolos mais usados em um teclado de símbolos alternativo. Isso é quase o suficiente para te deixar maluco. Então, não havia dúvida de que o iPhone fez concessões em segurança, duração da bateria, no teclado e até na velocidade dos dados móveis, que era bem lenta por causa da rede Enhanced Data Rates for Global System for Mobile Communications Evolution da AT&T. Como Steve Jobs disse, produtos são pacotes de ênfase. Os destaques do iPhone eram muito atraentes para os clientes. Sua tela era incrivelmente grande na época, tornando fotos e vídeos mais agradáveis de ver, páginas da web mais fáceis de ler e listas longas mais rápidas de navegar. A sensibilidade ao toque do iPhone fazia dele um smartphone fácil de usar, com interface simples e intuitiva. Esse era um grande problema dos dispositivos móveis na época. Empresários usavam mais o BlackBerry porque clientes comuns evitavam o aparelho para não terem que aprender a usá-lo sem necessidade. Mas talvez o maior erro dos CEOs da BlackBerry tenha sido não desafiar seus próprios preconceitos sobre o mercado de smartphones. Eles acharam que os usuários não migrariam para o teclado digital, pois muitos preferiam a velocidade e os cliques do BlackBerry. Eles também assumiram que sempre existiriam duas ofertas de produtos para dois mercados, o empresarial e o casual, com o iPhone atraindo só os usuários casuais. E no futuro próximo estavam certos. A longo prazo, o iPhone podia atrair usuários empresariais. A criptografia de segurança não era tecnologia exclusiva da Research in Motion, disponível gratuitamente para qualquer fabricante usar, inclusive no iPhone. A duração da bateria também era um problema de curto prazo. A Apple poderia eventualmente tornar o dispositivo mais eficiente em termos de energia e incluir baterias maiores. Funcionários da Research in Motion suspeitavam que Bosley e Lazaridis entendiam essas inevitabilidades, mas preferiram focar nos pontos fortes do BlackBerry: comunicação, segurança e teclado físico, em vez de competir direto com o iPhone. A Apple dificultou a situação da Research in Motion com o iPhone, mas o que veio em 2008 iria acender uma batalha pela dominância do mercado de smartphones. Porque as duas empresas escolheram abordagens bem diferentes para seus produtos. A BlackBerry produzia aparelhos para operadoras, que os compravam em grande quantidade e revendiam aos clientes. A Apple criava produtos focados nos usuários sem se preocupar muito com a AT&T. Os dispositivos BlackBerry eram feitos para consumir poucos dados, reduzindo a carga nas redes e permitindo mais aparelhos sem congestionamento. Embora a Apple se preocupasse com a confiabilidade e velocidade da rede, considerava qualquer lentidão um problema temporário que seria resolvido. O aumento da demanda dos consumidores obriga as operadoras a investir, tornando as redes mais rápidas e robustas. Mas enquanto isso, o iPhone original enfrentou sua cota de problemas de rede. Quedas de chamadas e velocidades lentas de dados eram comuns, especialmente em grandes áreas metropolitanas. Principalmente pelo grande número de iPhones entrando rapidamente nas redes da AT&T e por consumirem mais dados que outros smartphones. Steve Jobs foi questionado sobre isso na conferência All Things Digital em 2008. Eu e minha esposa amamos nossos iPhones. Não temos preocupações com a velocidade ou robustez dos dados da AT&T. Estamos preocupados porque não conseguimos contatá-lo. Moramos em Houston, não em São Francisco ou Nova York, e a rede piorou tanto no último ano que não conseguimos ficar no telefone por mais de 1 minuto sem queda. Se ficamos 5 minutos no telefone e a ligação cai 3 vezes sempre, alguém da Apple está resolvendo isso? Bem, alguém da Apple está falando sobre isso. Quero dizer, nós não temos pessoas que, sobem em postes e ajustam antenas, porque não sabemos nada sobre isso. Mas sim, pode apostar que estamos fazendo tudo o que sabemos fazer. Posso esperar por uma solução em breve? Vou te contar o que me disserem. Em geral, as coisas pioram antes de melhorar quando começam a ser consertadas. É o que me dizem. Se você acredita nisso, as coisas devem melhorar em breve.
A BlackBerry, por outro lado, nunca teve problemas como esses, porque seus produtos nunca foram feitos para sobrecarregar as redes em que operavam. Além das estratégias, a estrutura de cada empresa também era distinta. A Apple se considerava, antes de tudo, uma empresa de software, enquanto a Research in Motion era uma empresa de hardware com software desenvolvido como complemento para seus produtos. Assim, cada empresa queria apostar em sua força percebida. A BlackBerry investia em hardware, como o teclado físico, para manter relevância em smartphones de produtividade, enquanto a Apple apostava que o software intuitivo seria o maior atrativo. Por isso, em julho de 2008, a Apple lançou a App Store, um mercado inovador onde usuários baixavam aplicativos direto no iPhone, tornando-o capaz de quase tudo. Mas a BlackBerry estava focada em oferecer mais opções de hardware para os clientes. Em 2008, mantiveram teclados físicos no BlackBerry Bold 9000 e lançaram o BlackBerry Storm, um dispositivo com tela sensível ao toque que desafiava o iPhone e trazia um clique físico ao pressionar a tela, como um trackpad ou botão de mouse. Eles chamaram essa tecnologia de Surpress, e isso tranquilizava os executivos da Research in Motion, já que estavam mantendo a sensação tradicional de clique que ajudou a popularizar seus primeiros produtos. Mas a questão era, a tela sensível ao toque realmente melhorava a experiência do usuário? Bem, veja o que Joshua Topolsky, do Engadget, tinha a dizer. O objetivo dessa tecnologia é adicionar dois recursos às telas sensíveis ao toque ausentes na maioria dos dispositivos: a capacidade de pairar sem selecionar ou mover na tela e a sensação física de clicar ao digitar ou navegar. A tela Storm certamente oferece essas duas coisas, mas a nossa dúvida é se elas realmente melhoram a experiência e, na nossa opinião, não melhoram. E o motivo disso chega ao cerne da maior vulnerabilidade da Research in Motion, o software. Como Topolsky diz, que o sistema operacional deste telefone é quase igual ao dos BlackBerrys anteriores. A empresa adicionou funcionalidades de toque e multitoque para substituir os movimentos da trackball. Isso significa que, ao contrário do iPhone, a interface do Storm não foi projetada para navegação por toque. Ações naturais no iPhone, como deslizar listas, rolar contatos, navegar na web ou ver fotos, são desajeitadas e desconfortáveis no Storm. Mesmo com ótimo hardware, o software do BlackBerry não era otimizado para aproveitá-lo totalmente. E isso era um grande problema. Em 2008, a Apple já tinha uma vantagem de 2 anos com o iOS. Então a BlackBerry precisava alcançar. Mas não era assim que Balsillie e Lazaridis viam a situação. A Research in Motion teve seu melhor desempenho em 2008. Eles faturaram mais de 6 bilhões de dólares, dobrando a receita de 2007, indicando que a estratégia de hardware funcionava. Mas em 2009, a Research in Motion enfrentou seu primeiro grande revés, que começaria a desacelerar o impulso da empresa. O BlackBerry Storm teve início forte, vendendo 500 mil unidades no primeiro ano e alcançando 1 milhão até janeiro de 2009. Mas seu maior diferencial, a tela sensível ao clique, virou seu calcanhar de Aquiles. O interruptor mecânico que criava a sensação de clique apresentou defeito, e a Research in Motion precisou substituir todos os Storm vendidos. Isso custou à Verizon, operadora exclusiva do Storm, centenas de milhões. Eles obrigaram a Research in Motion a pagar 500 milhões para cobrir prejuízos. Isso levou ao fracasso financeiro da primeira geração do Storm, mas a Research in Motion não desistiu do produto. Eles desenvolveram um modelo de segunda geração, lançado no fim de 2009, com o Surpress redesenhado, mais confiável e que permitia digitação mais rápida. Mas o problema fundamental de todos os dispositivos BlackBerry não era tanto o hardware, mas sim o software. No fim de 2009, iPhone e Android competiam em um setor diferente da BlackBerry. Eles estavam focados em uma experiência de smartphone baseada em aplicativos, que priorizava telas grandes de alta resolução e uma experiência de usuário simples. Cada plataforma tinha uma loja com centenas de milhares de apps gratuitos ou baratos. Enquanto os dispositivos BlackBerry ainda estavam rodando um sistema operacional baseado em tecnologia de 1999.
Os CEOs Balsillie e Lazaridis não viam isso como um problema, porque ainda acreditavam que os clientes corporativos queriam um sistema operacional fundamentalmente diferente, focado em segurança, e-mail, calendário, envio de fax, mensagens e chamadas, em vez do que o iPhone e o Android estavam fazendo com aplicativos, câmeras, redes sociais e consumo de conteúdo. Na época, era comum supor isso, pois muitos profissionais de negócios usavam 2 telefones, um para o trabalho e outro pessoal. Mas a Research in Motion nunca se fez essa pergunta crucial. O que ocorre quando iPhone ou Android conseguem fazer tudo? Porque a Apple rapidamente começou a adicionar recursos para desafiar o domínio do BlackBerry nos mercados corporativo e empresarial, como iMessages criptografados, suporte ao push e-mail do Microsoft Exchange, sincronização de contatos e calendário, limpeza remota e acesso criptografado a redes corporativas. E a crescente participação da Apple no mercado de smartphones era uma prova de que a Apple estava dando trabalho para o BlackBerry. Em 2 anos, a Apple alcançou 18% do mercado mundial, só 3 pontos atrás do BlackBerry. O que provou que havia não só uma forte demanda de usuários casuais, mas também de clientes empresariais que queriam a conveniência de fazer seu trabalho e se divertir em um único dispositivo. Ficou rapidamente claro que não havia mais 2 mercados distintos de smartphones. Usuários empresariais e casuais se uniam, buscando um dispositivo produtivo e divertido. O sistema operacional BlackBerry não suportava loja de aplicativos nem era otimizado para toque. Mesmo com a Research in Motion exigindo execução na loja BlackBerry para telas sensíveis ao toque. Acionistas passaram a pedir que a Research in Motion mudasse sua estratégia de smartphones e criasse um novo sistema operacional para competir com aplicativos modernos e os recursos do iOS e Android. Os CEOs da Research in Motion Balsillie e Lazaridis recusaram mudar sua estratégia. Em 2011, a participação de mercado do BlackBerry havia caído para 10,4%, uma queda em 2 anos. Apesar disso, sua receita bateu recorde, chegando a quase 20 bilhões de dólares. Isso foi uma bênção, mas também uma maldição, pois deu à equipe executiva uma falsa sensação de segurança. Balsillie e Lizardos perceberam que manter um smartphone tradicional para negócios funcionava, mas isso apenas atrasou um sistema operacional mais moderno. Mas era apenas uma questão de tempo até que todo o mercado de smartphones mudasse sob os pés da Research in Motion e os pegasse completamente desprevenidos. Em 2012, Balsillie e Lazaridis descobriram como era difícil manter-se no topo. A participação de mercado da Research in Motion caiu de 10% para 6%. A Samsung assumiu a liderança dos smartphones com quase 40%, enquanto a Apple ficou em segundo com 25%. Mais importante, a receita da Research in Motion desacelerou e caiu pela primeira vez, gerando pânico entre os acionistas que exigiram a substituição de Balsillie e Lazaridis por líderes mais competentes. Em 2012 eles renunciaram e o diretor de operações da Research in Motion, Thorsten Heinz, tornou-se Chief Executive Officer. Ele levou a empresa em nova direção, começando a desenvolver o sistema operacional BlackBerry 10. Ele seria lançado 1 ano depois, em janeiro de 2013, e apresentaria uma interface otimizada para navegação por toque e suporte para aplicativos Android em uma atualização posterior. O sistema operacional trouxe recursos modernos ao BlackBerry. Havia um problema: nenhum dispositivo existente podia ser atualizado. Os usuários teriam que comprar um novo telefone para ter acesso ao BlackBerry 10 e o mercado de smartphones estava se tornando muito competitivo. A Apple vendia o iPhone 5 com iOS 6, enquanto o Android do Google estava na versão 4 em vários dispositivos. Nos últimos 6 anos, quem queria um smartphone moderno escolheu entre iPhone e Android. Na verdade, a maioria dos clientes já não considerava a BlackBerry uma marca relevante, especialmente levando em conta seu histórico. A Research in Motion ficou famosa pelo teclado físico em dispositivos móveis, mas essa tecnologia já estava obsoleta em 2013.
Eles também tentaram adicionar um clique físico a um dispositivo com tela sensível ao toque que rodava um sistema operacional lançado originalmente em 1999, projetado para dispositivos com trackball. A visão confusa da Research in Motion para o BlackBerry fez com que ninguém soubesse o público-alvo, e lançar um sistema operacional atualizado com 6 anos de atraso não compensou o prejuízo. No final de 2013, a BlackBerry havia perdido quase toda a sua participação de mercado mundial, ficando com apenas 1,9%, e sua receita estava em queda livre, caindo de 18 bilhões de dólares para 11 bilhões de dólares em apenas um ano. Em 2017, as coisas tinham ido de mal a pior. A Research in Motion teve receita pouco acima de 1 bilhão, queda de 90% em 6 anos. A empresa anunciou que encerraria totalmente o sistema operacional BlackBerry 10 até 2019. A BlackBerry foi derrotada, mas principalmente por culpa própria. A Apple revolucionou os smartphones com o iPhone, mas a liderança da BlackBerry hesitou em mudar sua estratégia comprovada até ser tarde demais, o que resultou na perda do negócio. Este é o Apple Explicado. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.